e que nesse momento o Senhor use como instrumento da tua palavra. Dê a ele as tuas virtudes e que a tua boca, Senhor, seja expressada através da voz dele, em nome de Jesus. Amém. Versículo 14, temos essa mesma passagem nos evangelhos sinóticos, a seguinte situação: muitas crianças querendo chegar em Jesus Cristo, e criança naquela época tinha um acesso restrito a uma série de situações que eram próprias de adulto, como por exemplo, se aproximar de religião. Religião não era coisa para criança, religião era coisa para adulto, o templo era algo para adulto. E Jesus era um profeta, ele trocava, como todos os profetas, com adultos. E a criançada começa a agarrar Jesus, aquela confusão, e os discípulos, os apóstolos e outros adultos começam a afastar. Não pode, está aborrecendo o mestre, está sujando a batina do mestre, está fazendo xixi no colo do mestre, que coisa, que absurdo. E Jesus fala o seguinte: não, parou, para. Por quê? Deixa as crianças virem. Por quê? Você é babá agora? Você fez curso, tomar conta de, sabe trocar fralda por acaso? Por que deixa? Porque delas é o reino dos céus. É delas, não é de vocês, é delas. Delas é o reino dos céus. E demais, vocês querem o reino dos céus? Queremos! Tá bom. Quem não se tornar como uma delas, jamais receberá o reino de Deus. Quem não for como uma criança, não receberá o reino de Deus. É por isso que eu vivo assistindo desenho animado agora, é por isso que eu como fora de hora, é por isso que eu só como doce, para eu poder receber o reino dos céus. Óbvio que não. Nós temos uma cognição suficiente para entendermos o que ele queria dizer. Uma doutrina absolutamente nova para aquele momento, mas uma doutrina fácil de entender. Não obstante, é uma doutrina muito sofisticada. Ele fala: se você não for como uma criança, em alguns lugares ele diz, se você não nascer de novo. E do que ele está falando? Ele não está falando de criancice, ele está falando de algumas características que são presentes e fundamentais de uma criança, as quais, se nós não tivermos essas características que as crianças têm, nós estamos perdendo o nosso tempo aqui dentro desse templo agora. Perdendo tempo. Poderíamos estar no parque da cidade, poderíamos estar preparando um churrascão, poderíamos fazer qualquer negócio, estamos perdendo tempo. Se nós não formos como as crianças, estamos aqui perdendo o nosso precioso sol de domingo no Lago Paranoá. Portanto, sejamos como crianças. Eu já preguei esse sermão um tempo atrás, há muito tempo atrás. Quem já o ouviu, permaneça ligado, porque tem novidade no final, viu? Porque a revelação de Deus, ela vai acontecendo, ela vai sendo cada vez nova em nossas vidas. O jeito que você enxerga Deus hoje não é o jeito que você enxergava Deus há 10 anos. Significa que o jeito que você enxerga Deus hoje não é o mesmo jeito que você o enxergará e se relacionará com Ele daqui a 10 anos. Então, um sermão que eu prego hoje, certamente, ele não será idêntico, ele não terá o mesmo arcabouço teológico do que daqui a 10 anos, porque a revelação de Deus, ela continua. Como disse Jesus: meu Pai trabalha até hoje, e a revelação, ela vem vindo sempre, e ela vai sempre se aperfeiçoando em nosso meio. Mas eu quero destacar aqui 3, eu poderia destacar várias, mas como um bom pregador metodista, eu quero destacar 3. Ué, pastor, o senhor é metodista? Pode ser. Acho que é legal, um nome bonito, né? Metodista. Poderia ser presbiteriano. Como um bom pregador presbiteriano, como um bom pregador saldo-da-terráqueo. Como é que chama aqui a nação da terra? Saldo-da-terráqueo, saldo-da-terriano, saldo-da-terrista. Qualquer coisa. Salista, saleiro. Como um bom saleiro que sou, eu vou destacar 3 aspectos da criança. Aspectos estes, os quais, se você não tiver, você ou eu não herdaremos o reino dos céus. Perfeito? E onde é o reino? Aonde é o reino? Onde é que está o reino? Em que lugar que está o reino, Leles? Em que lugar que está o reino? Durmam com essa.
João Batista dizia: o reino de Deus é chegado. Jesus disse o seguinte: eis que é chegado o reino de Deus. O reino de Deus já está chegado. Não sou eu que estou dizendo isso, estou só copiando. O reino de Deus não é um lugar para onde você vai. Esse é o céu, esse é o paraíso, esse é o nome que você quiser dar. Esse é um lugar que a gente não sabe como é, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós não sabemos aonde, nem como, nem quando. É pura abstração. Pela fé sabemos que há algo depois, mas hoje já há o reino de Deus, cuja missão do Senhor é implantar o reino dele na terra. Em nossa missão, ser colaborador de Deus no cumprimento de sua missão, que é implantar o reino dele na terra. O reino de Deus você planta na sua vida a cada dia. O reino de Deus você planta dentro da sua família a cada dia. O reino de Deus ele é plantado hoje por meio de uma atitude que você tem para com a sua esposa, para com o seu marido, para com o seu filho, para com o seu patrão, para com aquele excluído, aquele mendigo que veio te pedir uma ajuda. Você tem o privilégio de ser um plantador do reino de Deus nos dias de hoje. O reino de Deus se planta agora. Então vamos lá. Primeiro aspecto da criança. A criança, ela é resiliente. A criança é persistente. A criança não desiste. E se você não for como uma criança, você não herdará o reino de Deus. Você não entrará nesse reino de Deus, nessa bênção que é viver uma vida aqui na terra, como se estivesse no reino de Deus. Por que isso? Tenta imaginar o seguinte: uma criança tem uma netinha de 1 ano e meio. Eu me lembro muito bem quando ela estava aprendendo a andar. E ela se levantava para tentar caminhar. E ela caía. E ela tentava de novo. E ela caía de novo. E ela tentava, levantava, soltava do móvel, caía, batia a cabeça, chorava. Mas dava 5 minutos, ela tentava se levantar e tentava caminhar, tentava conquistar um conhecimento, uma habilidade que ela não tinha, mas ela queria. Ah, se fosse como adulto, estaria engateando até hoje. Ai, que vergonha, eu não dou conta de andar. O que estão pensando de mim? Eu sou uma fracassada. Tipo adulto, que tenta fazer, não dá conta e desiste. E morre de vergonha do que vão dizer de mim. Se você não for como uma criança, você não herdará o que Deus tem para você. Seja resiliente, seja persistente, continua. Não se importa com o que estão dizendo de você. Caiu? Levanta! Caiu de novo? Levanta! Bateu a cabeça? Para de culpar Deus! Levanta! Nós temos N obstáculos em nossa vida, em nossa caminhada, no dia a dia, obstáculos profissionais, obstáculos conjugais, obstáculos de saúde. Seja como uma criança e herde o reino, persista, insista, tenta de novo e vai. E a criança só anda porque ela tem essa característica. A vida nos reserva sofrimentos. Eu já disse várias vezes, já disse em outros sermões, o sofrimento, ele é inerente à existência. Quer parar de sofrer? Morre! Simples! Só não me peça ajuda, que eu não quero ser julgado pela Monize e preso pelo Márcio. Mas tá cansado de sofrer? Morre, pô! É o melhor jeito, é fácil. Fácil. Tem gente que está querendo se suicidar aí, está na modinha, está na moda. Eu observo. É algo que eu acompanho, é um tema para mim de uma pesquisa informal que eu faço, mas é algo que me assombra no Brasil. Nós temos o índice de suicídio globalmente, inclusive no Brasil, é 3 vezes maior de homens do que de mulheres, sempre foi. O homem ele não tenta suicídio, ele suicida, a mulher ela tenta, por isso que a quantidade, isso
É um dado estatístico que eu estou dizendo, né? São dados estatísticos, e são 3 vezes maior no homem. Gente que não dá conta de lidar com o sofrimento, gente que não quer sofrer, gente que sofre sem entender o sentido da vida. Levanta e tenta de novo. Bateu a cabeça, vai parar de doer. Se nós, seres humanos, as crianças não fossem persistentes, nós ainda estaríamos dentro das cavernas, andando em 4 membros até hoje. Vamos falar de uma segunda característica da criança. Segunda, que quem não tem não é do reino de Deus. A criança, ela não guarda rancor. Ou em outras palavras, a criança perdoa fácil. A criança perdoa. Tipo igual você, alguém sacaneou, você perdoa fácil. Ou não? A criança perdoa. Às vezes a própria mãe dá uma palmada, a criança chora, aborrece, dali a pouco corta os braços da mãe e acabou, está tudo certo. A criança tem essa linda característica de perdoar com facilidade, guardar rancor, brigou com o coleguinha roubou o brinquedo, puxou, aí taca com o brinquedo na cabeça, todo mundo chora. Dia seguinte está todo mundo brincando, tudo certo, ninguém está mais aborrecido com ninguém, está tudo perdoado. Agora, se Jesus diz que nós temos que ser igual a elas, de fato é porque nós não somos. Não precisaria dizer que nós temos que ser. De fato nós não somos. Como disse o Jefferson, né, o pai dele, crente, muito crente, dizia assim: mal para você eu não desejo não, porque eu sou crente, mas um bom fim você não vai ter. Mal para você eu não vou desejar não, porque um bom fim você não vai ter, você não vai não. De certa forma, engraçado mas de certa forma isso está dentro de nós. Está dentro de nós. E quando eu digo dentro de nós, a palavra nós inclui eu. Eu consigo experimentar essa desgraça que é o desejo de revanchismo e dificuldade de perdoar quem me ofendeu. E ofensa é um negócio tão besta, que ele pode se ofender de várias maneiras, né? Ah, Luciano, eu acho você baixinho. Pronto, é um bom inimigo, que de fato eu não sou baixinho. Graças a Deus isso não é um problema, eu brinco com ele. Mas tem outras coisas que se disserem, talvez eu não leve na esportiva. E estou mais preocupado com a opinião alheia do que com a opinião de Deus a meu respeito e do que com a minha própria opinião a meu respeito. E assim eu vou evitando pessoas e me aproximando de pessoas. O meu séquito de puxa-sacos. Vou criando um séquito de puxa-sacos ao meu lado. Quem diz que eu sou bonito, quem diz que eu sou legal, quem diz que eu sou um pastor joia, quem diz que eu prego bem, quem diz que quer que me chame de pastor gato, etc. Aí eu estou junto. Agora aqueles ali eu estou fora. Tipo aqueles que não vão herdar o reino de Deus. Tipo. Isso está presente em nós. E é uma desgraça de sentimento. O rancor. Ah, pastor, mas você não sabe o que fizeram comigo. Eu sei o que fizeram com você. Eu sei. Eu sei qual é a dor que a gente sente. Eu sei qual é a dor que todos vocês sentem, porque eu sinto também. Eu sei o que é alguém te ofender. Eu sei o que é, às vezes, você ter uma desavença com alguém na sua própria casa. Mas o que Jesus nos ensina é o que a gente tenta ensinar para as crianças, mas que elas já sabem fazer. Perdoa. Não arraste essa bola de ferro agarrada no seu pé, que isso vai te fazer mal. Seja livre. Seja livre. Voe. Perdoa. Perdoa sua mãe que se suicidou. Não tenta criar um roteiro dessa história, simplesmente perdoa. Não tenta buscar culpados. Perdoa um irmão que te ofendeu, pelas razões mais bestas, talvez a menor de todas, que seja dinheiro.
perdoa. Perdoa, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. E o maior beneficiário desse perdão não é o outro, somos nós mesmos. Nós somos os grandes beneficiários. Temos uma vida de perdão. E eu quero falar da terceira característica. Eu poderia falar de 10. Eu quero falar agora da terceira característica da criança. A criança, e aí prestem atenção nisso, a criança, ela não tem consigo paradigmas religiosos. Ela não traz consigo paradigmas religiosos. Ela é uma folha em branco. Ela é livre da religiosidade. E aí eu vou dizer o que é um paradigma religioso. Paradigma religioso é o seguinte: uai, o pastor batizou criança? Batizou. Não, então essa igreja não serve para mim, porque para mim batismo é só de adulto. Eu já tenho os meus paradigmas montados. Ah, o pastor usou gola clerical? Usou. Não, então eu estou indo embora, porque para mim isso é coisa de padre, e eu detesto padre, eu estou fora, porque padre é tudo pedófilo, então eu estou indo embora. Já estou enxergando o pastor usando como pedófilo, e para mim não presta, não serve mais, estou indo embora, eu tenho o meu paradigma. Ah, o batismo não foi numa piscina, não foi num rio? Não, para mim tem que ser no rio. Se não for, eu estou fora, porque eu tenho os meus paradigmas. E mais importantes são os meus paradigmas do que a graça de Deus. É muito etéreo, muita abstração. O que vale é o físico. O que vale não é o espiritual. O que vale é o que acontece no mundo físico. Não são os anjos cantando e fazendo festa no mundo espiritual. Esse é o meu paradigma. Então, para mim, não serve. O adulto, ele traz consigo paradigmas religiosos, ou o contrário também, ou o contrário, paradigmas para o excesso ou até para a falta. E a criança não tem paradigma, ela não está presa a um rito, ela não está presa a uma ritualística. Uma criança nunca vai dizer a seguinte heresia: Deus não age assim. Oh, peraí, você que é o dono de Deus agora vai dizer que Deus não age assim? Peraí, me explica. Não, porque na Bíblia ele não age assim. Opa, eita, a Bíblia é que é Deus agora. Deus só está fora, quem vale é o que está escrito aqui. Cala a boca aí, Deus. Hã? Deus é... Porque a oração, o poder da oração, opa, o poder agora é da oração, não é o poder de Deus, não, através de uma oração, não, o poder da oração, nossa, a oração agora tem poder. Deus, não quero nada de você não, eu quero só ficar na oração, que ela é que tem poder. Paradigmas religiosos, um monte de bobagens, besteiras, coisas que a gente carrega, traz e que não tem nenhuma serventia. Nesse contexto, eu quero ler dois textos. Ih, desmarcaram tudo. Agora vamos lá, pastor. Sem cola e sem a Bíblia marcada, sai dessa. Sai dessa, agora tem que achar. Desmarcou tudo, não tem mais nada. Agora vamos lá, de cabeça. Não está difícil não. Por aqui mesmo. É por aqui mesmo, ó. Ó, tá chegando. Ó, tá chegando. Ó, chegou. Desse jeito. Eu vou contar para vocês aqui um cenário. Jesus, ele nasce em Belém, foge para o Egito, seu pai levando ele. Quando ele volta depois da morte do rei, né, de Herodes, eles vão morar em Nazaré. Nazaré já não é mais na Judéia, Nazaré é na Galileia, por isso que ele é chamado de Nazareno ou de Galileu. É lá no norte de Israel, próximo do mar da Galileia.
E ali em Nazaré ele cresce, fica ali até os 30 anos. Com 30 anos de idade ele sai de casa, larga a família, e ele elege uma cidade maravilhosa às margens do Mar da Galileia, ao norte do Mar da Galileia, às margens, chamada Cafarnaum. E ele mora em Cafarnaum, e o ministério dele acontece todo ali por 2 anos, na cidade de Cafarnaum e em todas as cidades ao redor do Mar da Galileia. E volta e meia ele dá uma fugidinha um pouco mais para longe, para aqui e para ali, mas tudo acontece ao redor ali. Ali ele recruta os seus discípulos, e em determinado momento, logo no início do seu ministério, quando ele já junta os 12 apóstolos, ele fala, e ele inicia efetivamente seu ministério, ele resolve visitar Nazaré, a sua cidade, onde ele morou a vida toda, onde ele morou desde criancinha, onde ele exerceu o seu ofício de carpinteiro, numa melhor tradução, pedreiro, onde ele trabalhou como carpinteiro ou pedreiro, construtor de casas, e ele visita ali, já como o Messias. E acontece o seguinte: Jesus voltou com seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde tinha morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que esse homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria desse Jesus? Como é que ele faz esses milagres? Por acaso, ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Por acaso, ele não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não moram aqui? Por isso, eles ficaram desiludidos com ele. Por isso, eles ficaram desiludidos com Jesus. Mas Jesus disse: um profeta não é respeitado em toda parte, menos ainda na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ou seja, santo de casa não faz milagre. Um profeta não é respeitado em sua casa. E assim, presta atenção nisso, e assim Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré. Não pôde? Não pôde. E assim Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar uns poucos doentes, pondo a mão sobre eles. E Jesus ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Essa é a cena. Paradigma religioso. Era Jesus. Eu contratei para ele fazer aqui a minha casa. Eu me lembro que a porta ficou até meio torta. Eu tive que falar: pô, José, a porta não está fechando direito aqui, não está batendo e tal. É esse aí que é o Messias? Eu vi ele, contratei um banco, o banco ficava meio torto assim, mandei chamar, teve que cortar, a madeira não era boa. Cobrou caro, inclusive, careira esse tal de... Esse que é o Messias? É esse aí? É esse, Luciano Maia, esse aqui é o pastor? Pastor Luciano, eu conheço seu passado, hein? O que você está pregando aí em cima? Vem pôr a mão na minha cabeça não, que eu conheço seu passado, hein? Meus irmãos, vocês querem falar mal de mim? Se quiser falar mal de mim, me chamem. Eu conheço coisas terríveis no meu respeito. Jesus, está dizendo aí. A falta de fé por meio de um paradigma religioso. Profeta é alguém que eu não conheço. Profeta vem das montanhas. Grande pastor é aquele cujo passado eu não conheço. Ele pode dizer qualquer coisa. E nisso a gente deixa de ser abençoado. A criança não tem esse paradigma religioso. A criança acredita, a criança crê, a criança se joga, a criança vai. E se você fala para a criança: papai do céu vai ajudar, ela acredita que papai do céu não apenas existe, como vai ajudar. E você? Eu falo: irmão, irmã, o Senhor vai te ajudar. Ah, Deus, irmão, se Deus fosse me ajudar, onde está Deus? Deus nem olha para mim. Por isso e por aquilo, a gente vai se prendendo em nossos paradigmas, assim como esse povo de Nazaré.
que estava ali diante do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por conta de um paradigma, porque eu o conhecia, porque eu sabia quem ele era, e mesmo ouvindo, e diz o texto que eles ouviram ele falando e ficaram admirados, e se perguntavam de onde vem tanta sabedoria. Isso ele está falando, nós nunca ouvimos. Que doutrina especial é essa? De onde vem tanta coisa maravilhosa? Olha que coisa maravilhosa! E alguém grita lá, na outra passagem em Mateus, isso é mais explicado detalhadamente. Alguém fala assim: não, mas esse é Jesus. E eles ficam entre a admiração e a raiva, e no outro texto eles tentam matá-lo, que aqui não conta isso. Que tipo assim, é um herege, ele está dizendo que é filho de Deus, mas ele é um carpinteiro, e a gente perde bênção de Deus por ficarmos presos em questões religiosas, paradigmas, os nossos certos e os nossos errados. Escutem isso, gravem isso: religião é lixo. Religião é um conjunto de regras e doutrinas humanas cuja função é tentar aproximar o homem de Deus. Não precisa, Deus sozinho já saiu lá de cima, foi Ele que desceu, você não consegue chegar, Ele sozinho desceu e veio aqui te resgatar. Você não vai conseguir chegar lá por meio do seu bom comportamento, é de graça que Ele nos salva. E você não é bem comportado para receber a salvação. Por ter recebido a salvação, é que a gente tenta ser pessoas menos piores. O raciocínio é invertido. E hoje eu tento ser um homem menos pior, por gratidão daquele que já me salvou, sendo eu ainda um miserável pecador. É isso. Nós não merecemos nada. Você não merece nada. Não tem nada que você possa fazer que você vai constranger Deus para te abençoar. Você vai louvar o Senhor se Ele te der a bênção que você deseja.